Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Hoje o tema que nós vamos abordar na escola dominical, creio eu que é a nossa missão maior, né? De estando aqui na terra, como sermos discípulos de Cristo, como falarmos, espalharmos as boas novas do Evangelho, como transmitir nas nossas vidas a graça, o amor e as misericórdias de Deus para as nossas vidas, amém? Convido a amada igreja que abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos de 19 a 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Palavras do Senhor. Amém. Um desafio para nós, enquanto Igreja do Senhor nos dias de hoje, assim como foi um desafio para a igreja naquela época que estava em formação, né? Afinal de contas, os acontecimentos eram muito recentes com relação à morte e ressurreição de Jesus. O texto nos fala, por exemplo, da tribulação que sobreveio a Estevão, e nós nos lembramos que, se voltarmos algumas páginas atrás da Bíblia, em Atos 7, de 54 ali a 60, nós vamos ver a forma como Estevão foi morto, ou seja, apedrejado, e essas inquietações que a igreja começou a sofrer, essas perseguições, levaram então o Evangelho a ser espalhado. E de lá, foi até chegar em nós. E aqui estamos também para louvar, adorar ao Senhor, mas sobretudo sermos exemplos de discípulos e discípulas que levam, anunciam o Evangelho e transformam a vida daqueles que estão à nossa volta com a palavra do Senhor. Assim como um dia a graça do Senhor nos alcançou, assim como um dia nós fomos transformados, somos chamados a todo momento a transformar também. Então, em Atos, no texto que lemos ali, nos versículos 19 a 21, nós vamos ver que duas importantes coisas que eu e você, como discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos. Primeiro, e aí eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Mateus 28, texto conhecido, Mateus 28, 19 e 20. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, o texto ali, o título, a grande comissão. Então, versículos 19 e 20, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, eu e você, como discípulo e discípula de Cristo, nossa primeira missão, ou missão 1,
é anunciar a mensagem. Aqueles que foram dispersos por causa da perseguição, né? E aí, nós, nos dias de hoje, o que tem nos perseguido, ou melhor, o que tem nos impedido hoje de impactarmos com o anúncio do Evangelho àqueles que estão à nossa volta. Então, mesmo em tempos de adversidade, meu irmão e minha irmã, nós devemos permanecer fiéis ao chamado de Cristo para fazer discípulos de todas as nações. Assim como a palavra chegou a mim e a você, assim como homens e mulheres de fé foram e nos discipularam, nos levaram até o caminho do Senhor, eu e você temos essa missão, esta obrigação, no sentido não de algo forçado, mas de levar aquilo que recebemos. E também a trazer essa inclusividade do Evangelho. Essa palavra inclusividade ou incluir, tão mal utilizada e empregada nos dias de hoje, fala justamente de, como o texto fala, né? Quando dispersaram, eles começaram a falar para quem? Para os judeus. Muitas vezes a gente quer falar só para os nossos, quer ficar só dentro das igrejas. E quem realmente precisa, e Cristo Jesus veio para aqueles que careciam, que necessitavam, que não conheciam a Deus. Então, eles começaram a falar aqui para os gregos, mostrando que o Evangelho é para todos. Então, eu e você também devemos não só, ou além de anunciar a mensagem, levar para aqueles que não conhecem de fato. E muitas vezes, e aí eu acredito que é até um pouco mais difícil ou elaborado, levar para aqueles que acham que conhecem a Deus. Que é tão difícil quanto, porque nada é fácil nessa vida, né, meus irmãos? Mas tão difícil quanto levar a palavra para aqueles que não conhecem, é levar para aqueles que acham que conhecem. Quantas pessoas hoje não estão machucadas? Nós já pudemos falar em outras aulas sobre o número, inclusive acho que foi até o pastor que trouxe esse dado, né? O número de desigrejados, ou seja, pessoas que por algum motivo, ocasião, não estão mais nas igrejas. Acha que estar distante apenas com uma Bíblia na mão é o suficiente para poder caminhar e para poder aprender e desfrutar mais do Evangelho. Então eu e você devemos, enquanto discípulos, buscar e levar o Evangelho àqueles que não conhecem, àqueles que precisam ouvir. Essa é a missão do discípulo. Esse é um dos pontos que eu e você, enquanto discípulos, precisamos desenvolver. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã. O Marcão trouxe uma meditação no primeiro livro. Nós vamos agora abrir a Bíblia no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 9. Apocalipse 7. Os irmãos e irmãs encontraram? Espera só um pouquinho que o irmão Helvig está chegando lá. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, palavras do Senhor. Então, Cristo há de voltar e de certo retornará, mas até lá eu e você devemos fazer discípulos de todas as nações. Como o texto diz, batizando em nome do Pai, como nós lemos em Mateus 28, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão maior minha e sua. E aí a pergunta, como a gente gosta de fazer, como nós temos ministrado a palavra do Senhor, ou levado a palavra de Deus, ou levado aqueles que estão à nossa volta ao arrependimento a Cristo Jesus. Temos sido sal, luz, aquilo que sai de nós tem realmente levado outras pessoas a quererem buscar mais a Deus ou a entender
as diferenças que Deus faz na minha e na tua vida? Temos tido essa preocupação enquanto discípulos de levar a palavra de Deus, levar o arrependimento e o perdão às pessoas que nos cercam? Porque levar a palavra de Deus também está, embora falamos de outras nações, mas está de levar aqueles que estão à nossa volta. Infelizmente ainda temos parentes, amigos que não foram salvos por Cristo Jesus, que não conhecem o Evangelho, ou que de alguma forma não criou esse vínculo, essa raiz com o nosso Deus. Cabe a mim e a você, como verdadeiros discípulos, buscar, anunciar a mensagem e espalhar essa mensagem. Mas também, ser discípulo é experimentar e compartilhar a graça de Deus. E aí, só relendo o texto, os versículos 22 e 23 de Atos 11, para retomarmos, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então veja que interessante, o trabalho da igreja em Antioquia, que estava sendo feito, iniciado, desenvolvido, foi tão bem sucedido pelo nosso Deus que chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E então eles enviaram Barnabé. Versículo 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Espírito. E aí, quando nós olhamos para que ser discípulo é experimentar e compartilhar a graça de Deus, ou seja, nós enquanto discípulos somos enviados para ajudar e fortalecer outros que estão caminhando em Cristo Jesus. Para os nossos dias, somos nós nos fortalecendo na caminhada. Quando nós oramos, por exemplo, dizendo das bênçãos de Deus perante a igreja, no sentido de toda a comunidade, nós estamos aquecendo a nossa fé. Quando vemos o agir de Deus na vida dos outros irmãos e irmãs, nós vemos o poder do nosso Deus. Quando vemos o agir de Deus nas nossas vidas, nós vemos o poder de Deus. E aí então há esse compartilhar e esse experimentar da graça de Deus. Barnabé, então, sendo enviado da igreja de Jerusalém para Antioquia, ouvindo essas boas novas, ele vê a graça de Deus. O que acontece então? Ele vê que o Evangelho está se expandindo, que as palavras do Senhor, que até então estavam com os 12, foi crescendo, multiplicando. E ele viu então a graça de Deus nos novos crentes, e ele faz o que? Ele encoraja a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé, e aí é uma característica minha e tua, como Barnabé teve enquanto discípulo, que é o que? Nós devemos ser encorajadores daqueles que estão se achegando a Deus, para que permaneçam fiéis a Ele de todo o coração, os ajudando. Há um texto que eu não me recordo agora o endereço, que fala, ai daqueles que levam outros a tropeçar, pelo mal agir, pelo mal falar. Como nós temos nos relacionado, sobretudo, com aqueles que estão começando a sua jornada de fé. E é interessante que quando a gente fala em começar a jornada de fé, há novos convertidos que podem ser um tanto avançados na idade. Não está correlacionado, novo convertido com alguém que é muito novo ou alguém muito jovem. Mas a ideia aqui é que eu e você, enquanto discípulos, nós devemos ser encorajadores daqueles que estão querendo, que estão dando os seus primeiros passos nos caminhos do Senhor. E a graça de Deus, quando ela é experimentada, meu irmão e minha irmã, ela transforma as nossas vidas. Quando somos chamados a compartilhar com os outros, e é uma outra característica do discípulo, o compartilhar. Alguns tempos atrás,
era comum ouvir com todo respeito aqui, mas era comum ouvir um termo que era assim, obesidade espiritual. E o que é a obesidade espiritual? É quando nós lemos, estudamos, meditamos e vamos nos enchendo de Deus, porém quando nós não compartilhamos, aquilo fica só para nós. E a característica do discípulo, uma das características de ser discípulo é compartilhar. Os discípulos de Cristo estavam a todo momento compartilhando, replicando a palavra do Senhor, levando, quando tem ali os 70 que são espalhados de 2 em 2 e também falam da palavra de Deus. Então, nós precisamos compartilhar. Paulo nos lembra que em Efésios 2, de 8 a 9, Efésios 2, 8 e 9, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e essa graça nos motiva a viver para Cristo. Temos compartilhado as coisas de Deus com aqueles que estão à nossa volta, temos sido instrumentos de Deus para que a graça de Cristo Jesus alcance outras pessoas, como temos experimentado e compartilhado a graça de Deus com aqueles que estão à nossa volta. Em Antioquia, Barnabé foi para poder não só ver, mas também ajudar nesse compartilhar, a fortalecer e a ajudar a igreja ali em Antioquia a continuar caminhando. E assim eu e você devemos juntos, como sempre foi aqui nesta amada igreja e por onde quer que estejamos, juntos compartilhando para que o Evangelho prospere e cresça aqui em Mauá. Esta casa de oração. Devemos ser luz, devemos ser farol. Pode falar, Claudinei. Aqui no 25 está com os Barnabé, partiu com os Barnabé para Tarso, em busca de Saulo. Aqui já não era Paulo. É que o nome Saulo, e aí é interessante, boa pergunta, e estudando e meditando um pouco mais, não é que o nome de Saulo muda para Paulo, né? Saulo era o nome judaico, vamos dizer assim, e Paulo é o nome romano, né, do apóstolo. Mas sim, estamos falando do apóstolo Paulo. Então, Barnabé, depois desta missão rápida em Antioquia ali, ele vai até Tarsis para... Saulo, aqui é o Paulo mesmo. Paulo mesmo, né? O Saulo aí é o Paulo, o apóstolo Paulo, né? Que estava nos primeiros passos da jornada nesse momento, né? Ainda não era o famoso missionário e apóstolo Paulo, mas sim, estamos falando de Paulo, o apóstolo. E olha que interessante a missão, né? Barnabé ele vai ver o que está acontecendo em Antioquia para ajudar, e depois, seguindo, né, o que Deus orienta, ele vai nada mais nada menos ao encontro de Paulo, né, para poder começar ali, e dali para frente seriam as viagens missionárias, foram 3, e a expansão ainda maior, né, do Evangelho, sobretudo para os gentios, né, para aquelas nações que estavam ali que não eram os judeus. Mas é isso mesmo, Claudinei, o apóstolo Paulo. Tá? Então, como que nós temos, enquanto discípulos, disseminado a palavra do Senhor, levado aqueles que estão à nossa volta a experimentar e compartilhar essa graça? Mas também, meu irmão e minha irmã, ser discípulo é viver cheio do Espírito Santo e de fé. Tem um livro que eu ainda não li, mas eu lembro o título dele, que é Andando de Tanque Vazio. É um livro cristão, fala sobretudo dos desafios do pastorado, né? Mas o título é Andando de Tanque Vazio. E aí me fez lembrar esse título, o título desse livro, porque se eu e você somos chamados a ser discípulos, mas não vivemos uma vida constantemente cheia do Espírito Santo, e aí quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo, é cheio dos frutos do Espírito, do amor, da mansidão, da bondade, do domínio próprio, não confundindo com o que muitos hoje acham que ser cheio do Espírito Santo é somente falar em línguas, ou ser cheio do Espírito Santo é fazer algo sobrenatural.
Muitas coisas no sobrenatural são feitas, sem dúvida nenhuma, quando nas nossas orações colocamos com o coração derramado, contrito, realmente confiando no Senhor, isso sem dúvida. A palavra de Deus nos traz exemplos de fé maravilhosos de pessoas que não eram judeus. Ontem, se não me falha a memória, eu vi o vídeo daquela série The Chosen, um recorte ali naqueles Reels, que fala do centurião quando se aproxima de Jesus, pedindo pelo seu servo. E aí Jesus fala, não, então vamos lá. Ele fala, não, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas tenho fé e certeza que se o Senhor falar daqui, falando que ele vai ser curado, ele será curado. Temos tido essa tamanha fé. Então ser discípulo também é viver cheio do Espírito Santo e de fé. Versículo 24 do texto que lemos, só retomando, vai falar aqui, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, falando de Barnabé aqui, e muita gente se uniu ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo, ou seja, Barnabé aqui é descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ser discípulo de Cristo, ou seja, eu e você devemos ter e ser um homem e uma mulher boa, no sentido de ter a bondade de Deus no nosso coração. Sermos cheios do Espírito, e nós vamos falar aqui dos frutos do Espírito. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Gálatas 5. (22 e 23). Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Palavras do Senhor. Então eu e você, enquanto discípulos de Cristo, nós devemos a todo momento, e é claro que isso não é fácil, isso requer o que? Exercício, exercitar, meditar e pedir que nós tenhamos mais de Deus em nós e menos de nós mesmos. Mas nós devemos, projetar amor. O amor, esse amor ágape, no sentido do amor completo, do amor total, que é o amor que Deus nos amou. Assim nós devemos amar aqueles que estão à nossa volta, não julgando, não fazendo qualquer coisa que afaste eles de Deus. Claro que existe uma série de coisas no sentido que nós temos que mudar, transformar e melhorar. Também devemos tomar cuidado com esse evangelho que atrai pessoas, ou pseudo-evangelho, que atrai pessoas dizendo tudo pode, venha como você está, mas não precisa mudar. Somos chamados sim por Jesus a vir como estamos, mas há uma transformação. Muitos hoje falam, não, vem como está, permaneça como está e faça o que você quiser. E não é assim que nós pensamos, que nós entendemos e que nós somos discípulos. Mas também alegria, paz, aquela paz que excede todo entendimento. Então quando eu e você estivermos nos lugares onde Deus nos colocar, que eles possam enxergar em nós essa paz de Cristo Jesus que excede todo entendimento. Muitas vezes, ou devemos evitar, aquela questão do conflito, de sermos, de tumultuar mais o ambiente. Não, a gente tem que ser o ponto de equilíbrio. Nós devemos ter essa mansidão de Cristo Jesus. O domínio próprio. Somos, obviamente, carnais, temos as nossas dificuldades, temos os nossos trejeitos, os nossos vícios, no sentido de, eu sou assim mesmo, eu sou estressado, eu sou bravo, eu sou nervoso, eu sou ansioso. Mas em Cristo Jesus, e pelo fruto do Espírito, somos chamados a esse domínio próprio. Eu e você devemos, por Cristo Jesus, controlar as nossas emoções, não sermos dominados por elas, justamente para que possamos ser discípulos fiéis de Cristo Jesus.
E olha só, se nós vivemos projetando o fruto do Espírito das nossas vidas, contra estas coisas, diz o versículo 23, a parte B, não há lei. Ou seja, qualquer lei do homem, ou qualquer ser humano que queira nos encaixar em alguma, colocar em alguma caixinha ali, não vai conseguir. Por quê? Porque nós somos governados por Deus e Cristo Jesus. As nossas emoções estão transformadas por Cristo Jesus. Eu e você projetamos uma vida cheias e repletas do fruto do Espírito e também de fé, como Barnabé fez ali em Antioquia. Os irmãos querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta desses 3 pontos? Estão muito quietinhos, é o frio. Seguindo aqui então, irmãos, ser discípulo, como nós já falamos, é encorajar e ensinar os outros. Versículos 25 e 26 do texto de Atos que lemos. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Buscar e encorajar é a missão do discípulo também. O discípulo, ele faz novos discípulos. A ovelha vai gerar novas ovelhas. E Barnabé então foi para Tarso buscar Paulo, como nós já falamos, e trouxe para Antioquia. Então veja um momento também de transformação na vida do apóstolo Paulo. Ele estava ali pós-evento Damasco, onde ele viu a Cristo Jesus. Depois, se não me falha a memória, Ananias vai orar por ele para tirar as escamas dos olhos. E então Barnabé vai ao encontro dele para trazer agora Paulo para o meio dos cristãos, para que se inicie toda a jornada que nós já comentamos do apóstolo Paulo. Um discípulo de Cristo busca ativamente encorajar e levantar outros na caminhada da fé. Eu e você, enquanto discípulos de Cristo, precisamos encorajar aqueles que estão à nossa volta na caminhada da fé. Muitas vezes não, nós estamos em estágios diferentes, uns mais maduros na fé, outros menos, uns se achegando, outros já um pouco cansados na caminhada, no sentido de que, às vezes as pernas fraquejam, o pensamento acaba achando que Deus já não está mais operando, mas nós juntos devemos buscar esse encorajamento contínuo, onde 2 estão, um ajudando o outro a levantar se for necessário, aos projetos, como nós temos feito aqui na nossa igreja, orado pelos projetos futuros, pelos projetos que temos nos nossos lares. Precisamos caminhar. Se o marido e a esposa, por exemplo, não estiver caminhando juntos, a casa não vai subsistir. Se as crianças não estiverem também, os filhos, criança porque já tem até adultos, já tem as suas próprias famílias, mas enfim, se a família não estiver ali, encorajando um ao outro, ou se estivermos só, a gente não consegue avançar por muito tempo. Mas também é parte desse encorajamento e ensino dos discípulos. Então Barnabé e Saulo passaram aquele ano inteiro ensinando na igreja de Antioquia. O ensino e o discipulado são essenciais para o crescimento espiritual. Então eu e você, enquanto discípulos de Cristo, precisamos constantemente estar meditando nas Sagradas Escrituras, aprendendo, buscando, indo a fundo. Se não entendeu, ler de novo, pedir ajuda daqueles que estão à nossa volta, porque uma figura muito forte, e é relatada em vários livros da Palavra de Deus, são os falsos mestres, os falsos ensinos. O inimigo tentando nos seduzir, entre aspas, mas com palavras que parecem a palavra de Deus.
ou usando textos da própria Sagradas Escrituras, mas com aplicações erradas, com as motivações erradas, com as intenções do coração de forma errada. Agora, se eu e você não estivermos firmes na rocha que é Cristo Jesus, e se não conhecermos as Sagradas Escrituras como devemos conhecer, para que não sejamos enganados ou levados por esses ventos de doutrina, e aí é um ponto muito bom, forte, positivo da nossa, não só denominação, mas da forma como nós fomos criados, que é olhar as Sagradas Escrituras, é meditar nas Sagradas Escrituras. Podemos ter contato com livros, literaturas e outras formas, sim, mas como os bereanos que a gente sempre lembra e precisamos lembrar deles, está em conformidade com as Sagradas Escrituras? Corrobora ou vai contra? Então, se está em conformidade, é bom, retém o que é bom. Está contra, não é aquilo que Deus quer, joga fora. Mas pela falta de conhecimento, hoje muitos estão colocando nos seus celeiros joios, achando que são trigos. Estão buscando coisas, achando que é de Deus, mas não é de Deus. Vira e mexe, sempre aparece um escândalo diferente, algo que abala. Aí a gente ampliando, a questão do evangelho, de igrejas, mas aí você devemos buscar esse crescimento espiritual contínuo, nos enchermos de Deus, de Cristo Jesus, da sua santa palavra, para alimentar aqueles que estão à nossa volta. Oração. Se nós olharmos o ministério de Jesus, ele estava, se não, eram três atividades fortes de Cristo Jesus: oração, proclamação da palavra e as curas, os milagres. Temos tido essa vida de oração também perante o Senhor, perante Deus, trazendo um pouquinho à memória o que o presbítero João Marcos trouxe, da oferta de Caim e de Abel. E é interessante que muitas vezes, como o próprio presbítero falou, a gente julga Caim como se fosse a coisa o ensino mais básico e fácil. Nossa, mas Caim não sabia disso? Só que muitas vezes eu e você não estamos com a intensidade que deveríamos ter. Ser discípulo é encorajar e ensinar, é ter essa intensidade, é buscar a Deus a todo momento. E o curioso que eu ia falar é que se nós continuarmos lendo ali os versículos de Gênesis 4, os próximos dois, após aqueles que o presbítero João Marcos trouxe, vai falar do próprio Deus conversando com Caim, questionando ele por que ele estava triste, que o termo é o semblante ter caído. E aí Deus fala, continua falando: não é certo que se você fizer o que é correto, eu não me alegrarei? Achar graça aos olhos do Senhor. Outros personagens bíblicos encontraram graça aos olhos do Senhor. Foi assim com Noé, com Abraão, com José, Davi, entre outros. A própria Ruth, tem a Rainha Esther. Eu estava lembrando o nome Hadassah, que é o hebraico. Eu estava lembrando do nome mais difícil, mais fácil não vinha na cabeça. Mas a Rainha Esther, ou seja, nós somos abençoados e colocados pelo Senhor nos mais diferenciados lugares para sermos luz e extensão do Evangelho naquele lugar. O povo, por exemplo, no caso de Esther, levada cativa, o povo estava em cativeiro e o rei viu: quero tomá-la como esposa.
E Mordecai, o seu tio, a instruiu ali, colocou. Mas por que ela estava lá? Porque tempos depois, ela seria instrumento da salvação, ou Deus salvaria o teu povo através do instrumento que era e que foi Esther. Assim com Davi, assim com tantos outros. Eu e você somos esses instrumentos também. Então devemos ensinar, discipular, encorajar, buscar, para vermos coisas maravilhosas como essa, o fruto, novos, jovens, kids, adolescentes, mas aqui na casa do Senhor, começando esses primeiros passos, porque vão ser o grupo de louvor do futuro, vão estar à frente, serão a liderança da igreja no futuro. Mas começa de um discipulado, começa de um estudo, começa de um caminhar do pai e da mãe colocando nos caminhos do Senhor, a igreja dando todo esse suporte. O que nós precisamos entender essa manhã é que há essa continuidade, a necessidade de algo gradativo. Não é só estalar os dedos e as coisas acontecem. O texto nos traz que Paulo e Barnabé ficaram 1 ano ali ensinando em Antioquia, para depois fazer as maravilhas que Deus fez através das mãos deles. Mas, para finalizar aqui, irmãos, ser discípulo também é ser reconhecido como cristãos. E aí, eu sempre gosto de comentar a questão dessa identidade. Cristão nada mais, nada é que um pequeno Cristo. Ou seja, não o pequeno Cristo no sentido do que foi feito enquanto sacrifício, mas de refletirmos as características do nosso Deus, os atributos de Cristo Jesus. Então foi em Antioquia que os discípulos pela primeira vez, meus irmãos, foram chamados de cristãos. Isso quer dizer o quê? Seguidores de Cristo ou pequenos cristos. A nossa identidade como discípulos deve estar enraizada em Cristo, refletindo sua vida e ensinamentos. E aí, a pergunta é: quantos que estão à nossa volta sabem que somos cristãos? Ou melhor, reconhecem nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser e na forma como nós nos conduzimos e portamos, que levamos a mensagem de Cristo? Ou ainda tem aquelas pessoas que olham e falam: nossa, mas você é crente? Nossa, mas você é cristão? E aqui, amados, não é com aquela roupagem de fariseu, no sentido de só o externo parecer, mas sobretudo o que está dentro do nosso coração. Cristo fala, que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai de nós. Identidade em Cristo. Devemos estar então enraizados, sermos testemunhas de Deus ao mundo. Abra sua Bíblia, meu irmão, em João, Evangelho segundo João, capítulo de número 13. Versículo de número 35. João 13, Evangelho segundo João, capítulo de número 13, versículo de número 35. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Palavra do Senhor. Temos tido este nível de amor, de interação, de cuidado e de zelo como discípulos, testemunhando Cristo ao mundo. Temos refletido esta identidade. São questões que ficam para mim e para você, meus irmãos, no sentido de trazermos à memória a importante missão que temos de sermos discípulos de Jesus. Quando recebemos pela graça do Evangelho, quando aceitamos a Cristo Jesus, quando professamos a nossa fé,
não para por aí. Não é o fim, no sentido de que agora é só esperarmos Jesus voltar. Tiago vai trabalhar muito essa questão, né, que a fé sem obras, ela é morta. Não que a obra, e é bom sempre deixar isso destacado, não que as nossas obras ou aquilo que nós fazemos vai acrescentar algo. Não. O sacrifício de Cristo Jesus é único e suficiente. Mas uma vez que recebemos este presente de Deus, sem merecermos, nós devemos levar àqueles que necessitam. Devemos ser sal da terra, ser luz do mundo e buscar transformar e impactar aqueles que estão à nossa volta com a identidade de Cristo. Amém? Finalizando, amados, ser um discípulo de Cristo, então, conforme vimos em Atos 11, de 19 a 26, envolve então o que? Anunciar o Evangelho, experimentar e compartilhar a graça de Deus, viver cheios do Santo Espírito e de fé, encorajando e ensinando aqueles que estão à nossa volta, e sermos reconhecidos como cristãos pelo nosso amor e o nosso testemunho. Que a nossa vida seja uma vida de testemunho de Cristo, que leve o amor de Deus para aqueles que estão carentes, necessitados, e que nós possamos ser, até Cristo voltar, discípulos fiéis, fazendo aquilo que Cristo nos ordenou a fazermos. Amém? Que Deus assim nos abençoe.